resolveram colocar dentro de uma biblioteca, porque o nome Bíblia vem de biblos, que significa biblioteca. E essa Bíblia protestante, evangélico-protestante, é a mais curta, a mais resumida de todas. A católica tem 7 livros a mais, tem algumas outras Bíblias de natureza ortodoxa que tem 12, 15 livros a mais, e tem a Bíblia etíope, que chega a ter 87 livros. Agora, eles pegaram o pacotão inteiro da literatura judaica, da Torá, do Pentateuco de Moisés, antiquíssimo, obsoleto numa quantidade brutal de declarações que, se você as praticar, você é preso. Se você pegar a lei de Moisés e praticar no dia de hoje, você vai para a cadeia. Sim. E aí colocaram tudo isso num pacote só, sem distinção nenhuma, aí inventaram de enfiar as coisas pertinentes a Jesus no mesmo pacotão, no mesmo combo. Aí puseram Mateus, que é antitético em relação a tudo que Moisés praticamente falou, a ponto de Jesus, em cada frase do Sermão do Monte, dizer: ouvistes o que foi dito por Moisés, pelos antigos, no passado? Eu, porém, vos digo. Ele contradiz. Faça outra coisa. Faça outra coisa. Não é mais assim. Acabou. Aquele tempo está vencido. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Aí ele bota um risco ali. Agora é pregado o evangelho do reino de Deus. E o evangelho do reino de Deus é o que Jesus encarnou, manifestou, ensinou e propalou. E não há equívoco nenhum quanto ao fato de que não dá para achar Jesus parecido com Moisés. Isso. De modo algum. Eles são seres que parece que vêm de planetas diferentes. Mas aí o povo é tão ignorante que fala assim: não, mas ele disse que ele veio cumprir a lei, ele não viu abolir a lei. Ele veio para cumprir e cumpriu. Cumpriu e terminou. Cumpriu para terminar, né? No sentido de encerrar. O que ele disse na cruz? Está consumado, está acabado. Não tem mais dívida nenhuma. Aí vem Paulo, em Colossenses, e diz que chama a lei de Moisés de o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, foi inteiramente removido por Jesus e encravado na cruz. De modo que o que emerge dali é o evangelho do reino de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, os mansos de coração, os pacificadores. Tudo que Moisés não recomendou ser. Não vos vingueis a vós mesmos, não julgueis. Tudo que decorre dali você não encontra na lei de Moisés como um mandamento prioritário e explícito. É o oposto, é a antítese. Aí você pega, por exemplo, uma carta de Paulo aos Filipenses, recomendando alegria, gozo, prazer, comunhão, integração, consolação de uns para com os outros, e tente encontrar alguma semelhança com os ensinos do Velho Testamento. O que Paulo escreveu aos Efésios, sobre espiritualidade, dimensões espirituais, sobre o crescimento de Deus em nós, em Cristo Jesus, ou o que ele escreveu aos Gálatas, dizendo: fiquem grávidos de Cristo para que ele cresça e se desenvolva em vós. O Novo Testamento inteiro é a antítese do que o Pentateuco ensinou. Agora, se você quiser piorar infinitamente as coisas, a única coisa que não piora no Velho Testamento em relação ao Novo são algumas porções dos Salmos, e eu agora acabei de lançar um curso chamado O Poder dos Salmos, que é a releitura dos Salmos tendo Jesus como chave interpretativa. Que legal, vou fazer. Faça, está lá, disponível no caiofab.com.br/cursos.
Foi lá, eles mandam para você. Aí os salmos viram milhares de evangelhos de acordo com Jesus, porque tem coisas nos salmos que não dá para você aturar. Como, por exemplo, Salmo 137, no final, bem-aventurado é todo aquele que pegar os filhos dos babilônios e arrebentar a cabecinha deles na pedra, esmagar. E a quantidade enorme de outros salmos que dizem, ó Senhor, me vinga, mata os meus inimigos. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, isso não é verdade, né? Não, isso aí é verdade. É verdade, cara? É verdade. Porque não é possível um justo mendigar o pão? Não, é verdade se o justo não quiser trabalhar. Ah, entendi. Não quiser, mas uma pessoa que trabalhe, se ela não procurar um emprego, se ela só procurar trabalho, ninguém passa fome quando não quer emprego e quer trabalho. Entendi. Um justo seria também a pessoa que vai atrás, né? O justo não é um indivíduo que fica sentado esperando que alguma coisa aconteça. Na justiça do reino de Deus existe ação, existe compromisso, existe solidariedade, existe responsabilidade, existe produção, tudo isso está no pacote. De algum lugar vai aparecer, mesmo que todo mundo te negue. Nunca faltou, e a promessa de Jesus nos evangelhos é que não vai faltar. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que não tem nada a ver com viver dentro de igreja, templo, sendo diácono, presbítero e tudo. O reino de Deus está no mundo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus nas tuas tarefas de trabalho, profissionais, no cuidado conjugal, na criação de filhos, nas relações sociais, nas escolhas variadas. É aí que eu levo o reino de Deus. O reino de Deus não vem com visível aparência, como Jesus diz em Lucas 17. É uma atitude, é um estado de espírito, é um olhar, é uma interpretação, é uma postura, é um modo de ser. Pratique esse modo de ser e não vai faltar nada. Todas as coisas te acompanharão. Então, voltando aonde a gente estava, o que eu estava dizendo é que o Novo Testamento ter colocado nesse combo o que é obsoleto, o que é... Deixado claro, né? Do Alzheimer do passado. Precisa ser esquecido. Tem que ser deixado de lado. Paulo chama de caducidade da letra. E quando você fala isso, o pessoal acha que você tá pegando pesado, Mas né? é Paulo, eu tô citando Paulo. Briguem com Paulo. Ou então o escritor de Hebreus diz que essas coisas eram sombra que passaram. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, para a justiça de todo aquele que crê. Paulo usa a linguagem da caverna de Platão, quando ele diz que era sombra. Era como estar dentro da caverna de Platão, só vendo aquelas coisas sem entender e ver nada com nitidez. Você enxerga com nitidez no Evangelho de Jesus. Mas como tanto a Igreja Católica, que determina quase tudo no ocidente da Terra, e os protestantes, que depois vieram a se chamar também de evangélicos, são a continuidade da Igreja Católica. Eu digo que o protestantismo é um catolicismo que fez dieta. Então eles tiraram aqueles ídolos de dentro dos templos, eles fizeram dieta, fizeram uma bariátrica. Mas a estrutura principal continua lá, não se chama mais o pastor de sacerdote. Mas o pastor protestante é tão sacerdote quanto o sacerdote católico. Sim. É ele quem te batiza, quem te casa, quem dá as ordens, quem controla tudo. É o mesmo controle, é o mesmo domínio e é a mesma loucura. Ficou até pior, porque na Igreja Católica o padre tem menos autonomia de dominação sobre a congregação do que os pastores evangélicos protestantes, neopentecostais especialmente, conseguiram adquirir em relação a esse povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda e obedece a tudo que eles dizem. Então, colocar o pacotão todo dentro da Bíblia, chamar o livro de a palavra de Deus, não saber fazer distinção entre uma coisa e outra. Tem gente que diz, não, Jesus é lindo, mas eu prefiro Moisés. Você nunca ouviu isso? Já. Eu ouço o tempo todo há 52 anos. Não, Jesus é maravilhoso, é lindo, é romântico, mas eu gosto de Moisés, é do pau cantando, é de ameaça, da terra se abrindo, o pessoal sendo engolido.
Tem gente que diz o senhor prega esse evangelho da graça de Deus, é a coisa mais linda, mas eu sinto saudade mesmo, é do Senhor dos Exércitos.